Agora eu vou chamar o próximo, vai ser o próximo palestrante, vai ser o Dr. Bernardo Fernandes Costa, né? O Dr. Bernardo vai apresentar o tema Avaliações microestruturais em substância branca encefálica de jogadores de futebol aposentados no Brasil. O Dr. Bernardo, ele é proveniente da instituição da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, do HCFM-USP, e do Instituto de Radiologia do LIN 44. Boa tarde, meu nome é Bernardo, sou aluno de iniciação científica da Faculdade de Medicina da USP no LIN 44, Departamento de Neuroradiologia. Vou apresentar as alterações microestruturais em substância branca encefálica de jogadores de futebol aposentados no Brasil. Não há conflito de interesse nem do aluno, nem da instituição, nem da orientadora Maria Otadui, e o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética. A esse ponto já está bem estabelecido que profissionais do boxe e de futebol americano sofrem com uma maior incidência de lesões degenerativas neurológicas decorrentes da prática esportiva ao longo da vida e dos traumas sofridos na região craniana. A pergunta é, será que jogadores de futebol estão sujeitos ao mesmo risco? Aqui à direita vocês veem o Peter Cech, que é um goleiro, sofreu um acidente de colisão com o joelho de um jogador e desde então passou a usar o capacete que ficou famoso mundialmente e joga a luz sobre esse tema. Ele está super atual, saiu a matéria do Estadão no início desse ano, citando um estudo do dia 16 de março de 2023, que saiu na Suécia, uma coorte muito grande, com mais de 60 mil participantes, que mostrou um aumento na taxa de risco de doenças neurodegenerativas e demências, especificamente Alzheimer, em jogadores de futebol de elite. O mecanismo proposto por trás dessas lesões é de que o impacto mecânico sofrido na região craniana é transmitido para o parênquima encefálico através dos tecidos e do líquor no mecanismo de martelo d'água, e isso gera um processo de lesão tecidual, inflamação regional, que altera o microambiente, seja de corpos de neurônio, seja de axônio. Esse trabalho vai estudar um dos aspectos dessa lesão, dessa encefalopatia traumática crônica a que esses jogadores estariam sujeitos, que é a substância branca, comparando jogadores de futebol aposentados com um grupo controle, pelo método de transferência de magnetização não homogênea de ressonância magnética. É um estudo caso-controle retrospectivo de 2017 a 2019, com 34 homens, dos quais 18 jogadores e 16 controles, que foram ajustados para a idade, anos de escolaridade, antecedentes médicos relevantes, testes neurocognitivos, medicações e, claro, episódios prévios de traumatismo crânioencefálico. Por que transferência de magnetização não homogênea? Vamos começar pelo que é mais conhecido. A transferência de magnetização foi muito usada, por exemplo, em estudos de esclerose múltipla. É uma técnica que usa um pulso de radiofrequência não ressonante, que permite o cálculo de um tempo de relaxamento dipolar específico diferente de T1 e de T2 habituais. A variação da transferência de magnetização não homogênea é aplicar pulsos de frequência no espectro positivo e negativo em relação à frequência padrão da ressonância, de modo que o sinal dado por um tempo de dilatação, em geral, mais longo, das regiões com prótons de menor mobilidade seja amplificado. O que eu quis dizer com tudo isso? Regiões de maior quantidade de lípides, que no sistema nervoso central coincide com a mielina, ficam realçadas por essa técnica. Os softwares utilizados para análise foram o FSL e o FreeSurfer. Mostrando o algoritmo, vai ficar mais claro onde cada um deles foi utilizado. Esse foi o algoritmo, vamos ver em imagens como é que ele foi aplicado. Iniciando por uma imagem de T1, foi extraída apenas a região encefálica de interesse. Com o FSL, foi localizada regiões de núcleos da base nessa imagem adquirida. Em seguida, com o FreeSurfer, com o objetivo de ganhar mais precisão, foi obtido um mapa de substância branca da mesma imagem e subtraído a região de núcleos da base que contém um pouco de substância cinzenta para melhorar a qualidade dessa imagem de substância branca. Aqui à direita vocês conseguem ver o resultado da máscara de substância branca com esse ganho de precisão de análise de software de neuroimagem.
Próximo passo foi aplicar essa máscara de substância branca sobre os mapas de transferência de magnetização relativo, quantitativo e transferência de magnetização não homogênea. O resultado da aplicação dessa máscara vocês veem nesse slide. Sobre essa imagem foram calculadas média, desvio padrão, histogramas, quartis, e esses dados foram analisados mediante software estatístico. Esses foram os resultados que a gente obteve de transferência de magnetização relativa e quantitativa. Eles não foram significativamente importantes do ponto de vista estatístico, com P maior do que 0,05, mas a transferência de magnetização relativa e quantitativa não homogênea foi significativa do ponto de vista estatístico. Aqui estão as duas tabelas, e aqui são os histogramas. Esse é o histograma de transferência de magnetização relativa, histograma de transferência de magnetização quantitativo, transferência de magnetização não homogênea relativo, transferência de magnetização não homogênea quantitativo. Qual é a conclusão que a gente chega com esse trabalho? Que apesar de um pequeno número de participantes, a gente conseguiu observar uma diferença na composição de substância branca dos jogadores de futebol aposentados quando comparados ao controle. O que foi curioso é que essa diferença só foi possível de ser observada quando analisada a técnica de transferência de magnetização não homogênea, e ela não foi aparente com a técnica tradicionalmente usada de transferência de magnetização. No entanto, a gente ressalta uma limitação do estudo, é que ele ainda precisa de novas análises usando essa técnica e outras para ajudar na interpretação e aprofundamento na análise de dados. A gente propõe, por exemplo, um futuro estudo de análise comparativa de diferença de substância cinzenta, cortical, eventualmente para fazer uma análise comparativa de substância cinzenta cortical com substância branca que já foi analisada nesse estudo. Aqui foram as participações do aluno e da orientadora no projeto, e a gente gostaria de agradecer o laboratório Lean 44 do HC de São Paulo, e comentar que esse é um projeto que faz parte de uma estrutura maior do laboratório, de uma base de dados sem a qual não teria sido possível realizar o projeto. E agradecemos todos os colaboradores, em especial a doutora Cláudia Leite, neuroradiologista, chefe do laboratório. Então, gostaria de agradecer primeiro ao Bernardo pela apresentação, foi uma excelente apresentação, muito didática, e abrir aqui para a gente perguntar algumas coisas. Assim, eu, pessoalmente, fiquei com algumas dúvidas, eu gostaria de ver se você consegue esclarecer sobre esses mapas de transferências de magnetização. Do FreeSurfer, você originou um mapa de transferência de magnetização, é isso? Não, na verdade, pelo FreeSurfer, a gente conseguiu obter a máscara de substância branca. Tá, e aí você aplicou na transferência de magnetização Isso, originada. exatamente. Tá. Depois de algumas edições dessa máscara, a gente finalmente aplicou. As imagens em si foram obtidas por um equipamento de 7 Tesla do HC, Certo. que permitiu esse tipo de aquisição da imagem, da GE, né? E as diferentes análises do mapa de transferência de magnetização, que você falou que tem um relativo, um quantitativo. Isso. E assim, esse relativo, como é que ele é feito? É relativizado com o quê? Assim, tem algum parâmetro que você usou? Como que é feita essa diferença de... Do quantitativo e do relativo. Esse é um detalhe físico que eu realmente não abordei nesse escopo de pesquisa. Tá, mas vieram todos da mesma fonte. Sim, e seria só a diferença no pós-processamento, é isso? Isso, exatamente. Tá, exatamente. Diferentes pós-processamentos, tá. Bernardo, parabéns, né? Você é aluno de iniciação científica, muito bom, viu? Tem que ressaltar aí a sua presença e a sua apresentação. Qual foi a interpretação de vocês de terem a alteração na transferência de magnetização não homogênea e não nos outros? Isso. O que esse resultado mostra para a gente na verdade, é um resultado positivo e animador em relação à sequência de transferência de magnetização não homogênea ser relativa e mais específica para regiões de mielina. Porque, justamente, algo que não foi visto na transferência de magnetização habitual foi visto na não homogênea. O que assim, motiva dúvida e que
deve angariar novos estudos, é que na análise de médias comparativa entre os grupos, a gente notou uma aquisição superior, na verdade, no grupo de jogadores quando comparado ao grupo controle, na transferência de magnetização não homogênea. E nossa expectativa inicial era de que fosse menor, porque o processo inflamatório de lesão tecidual lesionaria a mielina, desestruturaria esse arcabouço, e, eventualmente, a gente conseguiria captar algum tipo de sinal radiológico dessa alteração. Mas a análise de médias foi superior nos jogadores, então a gente precisa ver se é a inflamação crônica que está realçando algum tipo de molécula na região que está gerando, está sendo captada pela técnica, ou algo nessa direção. Muito interessante. E não sei se isso eu sei que faz parte de um projeto maior, mas vocês têm a intenção de fazer isso com outras técnicas, por exemplo, tratografia isso, e DTI, né? Isso, a gente tem em curso trabalhos correndo em diversas linhas de análise. Então, análise de quantitativa de ferro, tractografia, então, especificamente, que são as que eu conheço. Eu acho que esse é um tema muito importante, muito interessante, né? Porque a atividade física, e principalmente as atividades de muito contato, elas podem gerar danos, muitas vezes, não observados naquele momento, né? Como está classicamente descrito aí na NFL, né? No futebol americano e no pugilismo, né? E em outras técnicas de combate, né? Muito bom. E eu queria mais uma dúvida, assim, em relação aos jogadores. A parte clínica, assim, o que vocês depois vão estratificar isso, pacientes com déficit, algum tipo de déficit cognitivo, pacientes sem queixa cognitiva, houve essa diferença, assim? Foi misturado, tipo, pacientes com clínica, sem clínica? A gente testou e isso estava balanceado entre os grupos, assim, pacientes que tinham perdas cognitivas precoces, algum sinal clínico, isso foi ajustado nos grupos controle. Eles não foram incluídos, esses pacientes que tinham, ou foram incluídos? Os pacientes que tinham TCE prévios foram excluídos, mas alterações cognitivas leves foram consideradas na divisão dos grupos. Claro, a gente precisa de um número de participantes maior para ganhar poder na pesquisa, e a gente está expandindo essa base de dados para ter ver se tem essa diferença, né? Essa comparação. Tá ótimo. Tá ótimo, excelente. Muitíssimo obrigada, Bernardo. Eu que agradeço. Foi excelente sua apresentação. apresentação. Boa tarde.